E muitas pessoas, quando entram em contato, né, falam, o quadro da gratidão, o quadro da paz, só que todos eles têm um versículo. Né, tem pessoas que às vezes elas não estão assim tão ligadas à palavra de Deus, então elas podem se apegar a uma palavra no primeiro momento, só que eu não acho que só fica ali, sabe? Exato. Né, tem um versículo aqui, em algum momento a pessoa ela vai ler ler com outro olhar, ela vai, a gente sabe que não somos nós, né, amada, a gente sabe que é sempre pela Sim, graça de com Deus, certeza. só que precisa, né, dos Incentivo, somos instrumento, incentivos, né? exatamente. Então, isso assim, para mim é muito nítido mesmo, sabe? Que muitas pessoas têm, ganham. Teve um caso também, né? Uma cliente ia presentear os padrinhos de casamento e tinham padrinhos que eram ateus, assim, sabe? E na hora que ganha um quadro com uma mensagem, se é um versículo que está muito explícito para uma pessoa que não acredita em Deus, aquilo pode criar até um repúdio, né? Então, assim, a gente pensou em ter o cuidado de colocar algumas palavras ali que a pessoa pudesse aceitar num primeiro momento, de não encarar ali como uma mensagem bíblica, mas que depois a gente entregar nas mãos de Deus. O quadro vai estar ali na casa dela, Primeiro né? acesso, O né? primeiro acesso, exatamente. Então, são muitas histórias, sabe? Muitos casos que a gente para pensar e fala assim, não é por acaso, não é à toa, não é sabe? Não está sendo... realmente está nas mãos das pessoas que precisam estar, né? E não é só um negócio, né, Fê? Não, com certeza. Nessa trajetória, depois ali que você teve essa primeira cliente, esse primeiro desafio, que foi onde tudo aconteceu, foi o nascer. Ali naquele momento, você ainda não tinha Decore com Fé. Não, eu não tinha Decore com Fé. Né, aconteceu de atender essa cliente e aquilo ter ficado ali guardado no meu coração. E né, eu gosto bastante de criar, eu gosto bastante, essa questão de criatividade realmente é algo né, que eu gosto muito. E em um momento assim, né, eu pensei, me vinha na minha cabeça a oração, a cliente. Falei, poxa, por que eu não faço, né, alguma coisa nesse sentido, com a oração do Pai Nosso, para de repente essa mensagem tá em mais lares, assim, né, tá presente em mais lares. Só que aí vem toda a parte de você pensar como desenvolver isso. Sim. Né? Que formato, com quem que eu posso contar? Porque, assim, como são muitos detalhes, são muitas pessoas envolvidas, né? E foi acontecendo, sabe? Assim, o nosso primeiro quadro, eu lembro que a questão da iluminação, eu coloquei 2 pontinhos de luz, 2 LEDs, assim, que era no centro do quadro. Esses eram os primeiros, né? Os primeiros quadros que nós fizemos. Hoje nós temos a iluminação em volta da oração inteira. Todinha. Então, assim, são muitos detalhes que lá no começo eram diferentes. Tudo, né? A questão do próprio Passepartout, né? Depois eu fiquei pensando, não, vamos fazer alguma coisa mais diferenciada. Obviamente, teve que ter esse primeiro passo. O quadro dela nem ficou como é o nosso. Mas lindo de qualquer forma ficou, né? Mas é lindo ver esse aperfeiçoamento que vai, né? Vai fazendo aquele ajuste fino, vai lapidando. E aí, assim, Kelly, isso é algo que a gente faz constantemente. Sempre, constantemente. Sabe? Desde parte do que a gente vai utilizar. De repente, não, esse Passepartout não tá ficando legal, vamos trocar. Uma fita, sabe? Que usa para embalar um quadro. Então, são muitas coisas que a gente não tinha no início. E foi acontecendo. A fita, o papel seda, a cartinha, que os clientes amam, né? Assim, algo que os clientes falam demais. As embalagens, né? As caixas. E tudo isso é um processo, né? Não foi algo planejado, mas a gente vai entendendo a mensagem, assim, eu vou entendendo o que eu tenho que entregar, assim, nós temos que entregar o melhor cada vez mais, assim, sabe? E aí vai acontecendo, acho que é isso. E é lindo ver o quanto que as pessoas gostam de presentear e o tanto que quem é presenteado se encanta, né? Nossa. A gente mesmo, quando pensa em algum presente, a gente não pensa em outra coisa.
Ai, tinha que ser o quadro da Decore com Fé. Isso pra gente também mexe muito com a Uhum. gente, sabe? Porque os clientes, muitos clientes, eles fazem questão, como a gente tem um contato muito próximo, o nosso Isso. atendimento é todo humanizado. Nós não temos atendimento de IA, atendimento, nada assim, é todo humanizado. Então, os clientes, eles sentem isso, né? E eles fazem questão, eles vêm, quando eles nos procuram, olha, eu pensei, quero presentear um médico, quero presentear um professor, enfim, né? A pessoa Uhum. que fez a diferença, que tem uma história ali especial. E aí eu penso assim, nossa, a pessoa, ela vem com a história, ela gosta de contar, né? Isso. E eu fico pensando assim, eu falo, meu Deus, olha só que, né, privilégio a gente poder participar, assim, de um momento Sim. tão especial, muitas vezes, assim, que são momentos muito memoráveis, sabe? E ver, assim, o nosso trabalho ali, participar daquele momento. E são coisas assim, Kelly, assim, a gente recebe depoimentos muito emocionantes, sabe? São Assim, que às vezes lindos. não tem como você fala, meu Deus, não tem como você não sentir que Deus está presente ali, Com certeza. sabe? Ontem mesmo, eu mesma conversei com a cliente, ela falou que, né, tem uma irmã que está passando por um problema super sério, na verdade passou por um problema super sério de saúde, enfrentando uma doença há mais de 10 anos, você imagina, 10 anos, Nossa. a família toda envolvida, né? E, assim, agora no final de ano delas, foi o primeiro Natal, depois de 10 anos, que elas iam estar juntas. Nossa. Algumas das irmãs moram fora do país e tudo mais. E o nome dessa pessoa, né? Ela até falou: olha, o nome dela é Fernanda. Aí eu me desmancho, né? Eu falo, meu Oh. Deus. E aí ela falou que ela queria presentear, queria que aquele momento fosse marcado na noite de Natal com os nossos quadros para a irmã dela. Então, assim, você fala, meu Deus, sabe? Você sabe que a pessoa passou, né? Teve uma super Sim. batalha, podia escolher qualquer presente, qualquer coisa, assim, sabe? E escolher, assim, o nosso trabalho, ficamos, assim, muito lisonjeados mesmo e sentimos de coração, sabe, Kelly? Eu sinto muito a presença de Deus, assim, sabe? De falar assim, olha, estou te, né, estou entregando a vocês essas histórias. Isso traz, assim, para a gente uma responsabilidade Sim. grande demais, né, de ter todo o cuidado que a gente procura ter, mas assim, cada vez mais, para que a gente realmente, de novo, não se sinta merecedor, mas que se sinta, assim, no mínimo digno de tá sendo através das nossas mãos, sabe? Então, Que é muito lindo. especial, né? Como não ser apaixonada, né? E é honrar esse lugar, um lugar que vocês Exato. conquistaram. Porque é justamente isso. Se vocês estão lá é porque vocês conquistaram. É porque a Decore com Fé conseguiu aquele espaço, aproveitou essa oportunidade, ou seja, né, Sim, honrou essa oportunidade. E é sim, exatamente isso. As pessoas, elas querem presentear com significado, que é exatamente sim, isso que a Decore com Fé é. Você conseguir presentear com significado, você ter uma peça com significado que muda tudo. Muda tudo, não exatamente. é só estar ali para decorar, não é só estar ali para bonito. Então faz Exatamente. toda a diferença, Fê. E é isso que a gente faz questão, sabe? De cada vez que fala com algum cliente, sabe? De fazer questão de falar assim, olha, né, os clientes, a moldura tá linda e não sei o que tá. Mas assim, olha, tá tudo lindo, mas a palavra que tá assim É, exposta, assim, é o que faz, né? Tudo isso ficar tão belo da forma que fica. Eu acredito muito na questão da beleza, assim, né? Se a uhum. gente parar para pensar, Deus, né? Deus trouxe o belo E para com nós, né? certeza, cuidou de cada Cuidou detalhe. de cada detalhe. Então a gente tem que, se somos, né, queremos ser imitadores, vamos, né, em tudo, né? Exatamente. É E isso. ser imitador de Jesus é justamente fazer com excelência, né? É, E é algo muito, muito certo, assim. É, a gente não pode estar aqui nesse mundo para fazer as coisas para os homens, né? É fazer para Deus, sim, porque é exato. exatamente isso. Muda tudo. Por mais que a gente tenha amor pelo próximo, né? Sim, Princípios básicos, mas sim, amamos o próximo,
mas muitas vezes ficamos naquela, se a gente limita para fazer, parece que por mais que você entregue, ainda não é a excelência que... Isso não quer dizer que sejamos tão perfeccionistas, mas é justamente pelo que está aqui no coração. Exatamente. Porque aí a gente acessa algo que é muito maior, né? Se eu fosse entregar isso para Deus, nossa, a gente até nem se sente, nossa, eu nem conseguiria, porque é inatingível. Mas também é olhar para isso, é atingível sim, ele está aqui com a gente. Como é entregar o melhor para ele? E aí está impresso, né? Vocês fazem isso com excelência e é lindo de ver.